Boa noite a todos e a todas. Eu sou Eliana, presidente do Movimento Mulheres que Se Importam. Com muita alegria, nós estamos realizando essa live, né, com a participação da doutora Cristiane Simões, que tem sido uma médica muito atuante no movimento, em diversos assuntos importantes na nossa nação. E também a sua filha, Isabela Souza, né? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre cada uma. A doutora Cristiane Simões Bento de Souza é uma pediatra com área de atuação em nutrologia pediátrica, doutorado e mestrado em saúde da criança e do adolescente da FMRP USP, professora do curso de medicina da UFG de Goiânia, né, professora do curso de medicina da PUC de Goiânia. E a Isabela Simões Bento de Souza, advogada com atuação em direito tributário, imobiliário e planejamento familiar e patrimonial. Ela é integrante da Comissão de Direito Tributário, de Direito Imobiliário e Urbanístico, de Direito Agrário e de Direito Empresarial da OAB de Goiânia. Ela é pós-graduanda em Planejamento Tributário e Planejamento Familiar, Patrimonial e Sucessório, Direito Notarial, Registral e em Ciências Jurídicas Aplicadas à Advocacia Privada. Bem-vindas as nossas palestrantes, todos estão acompanhando, nós fizemos uma live assim, em situação de emergência, nós queríamos ter a participação da Rose Santiago, que é presidente da SERV, de Reestruturação pela Vida, uma ONG de São Paulo, que já evitou mais de 5.000 abortos, né? E ela faz um trabalho muito lindo em São Paulo, né? Ligado à Igreja Batista da Água Branca, mas, infelizmente, ela não pôde estar conosco. Boa noite a todas, a todos, né? Nós temos também participação masculina conosco. Nossa ideia hoje é fazer uma live de emergência, né? Talvez uma live inicial para discutir essa questão, né? Que hoje esteve ocupando a mídia brasileira, que é o caso de uma adolescente, né? De 11 anos de idade, em Santa Catarina, na cidade de Tijucas, né? E que está gestante de 29 semanas, e com 22 semanas ela procurou o hospital procurando fazer um aborto, né? Tecnicamente, o aborto é quando há interrupção da gestação, ou seja, né, a morte do bebê na vida intrauterina, até 20 semanas de gestação. E a partir de 20 semanas, aí não se chama mais aborto, né? Também não se chama infanticídio, né? Porque o infanticídio, Isabela me ajuda nos termos aqui, é quando a própria mãe mata o nenê no estado puerperal, ou seja, vítima daqueles sentimentos gerados, inclusive, pela situação hormonal durante a gestação, né? Então, o que foi dito para ela, né, que mesmo na norma técnica que existia e que foi feita em governos anteriores, norma técnica esta que tem claramente a intenção, né, da aprovação do aborto no Brasil, com patrocínio de organizações não governamentais internacionais. Mesmo essas normas técnicas ainda não previam, né, a partir de 20 semanas, a interrupção dessa gestação, né, a morte desse bebê, né? A gente, às vezes, usa eufemismos, né? Mas, na verdade, a gente tem que começar a chamar as coisas pelo que elas são, né? Então, diante disso, provavelmente houve um contato com o chamado movimento pró-escolha, que, na verdade, é o movimento pró-aborto,
né, que atua no nosso país. E foi feito toda uma orquestração com mídia, né, com alguns órgãos, inclusive governamentais, advogando, né, a realização desse procedimento que terminaria a vida do bebê, né. Só que o que não o que no primeiro momento não foi divulgado foi que esse bebê, né, já tinha 29 semanas, né, depois foi divulgada essa informação, e com 30, a partir de 20 semanas, 22 semanas, a gente já tem bebês viáveis, né? E também não foi divulgado que o pai da criança é um outro adolescente com 13 anos, né? Filho do padrasto da mãezinha, né, que está gestante, e que então provavelmente foi consensual e não um caso de estupro, né? Então, do ponto de vista médico, né? Do ponto de vista da pediatria, com 29 semanas já é um bebê viável, né? Nós ouvimos em algumas reportagens que a juíza responsável pelo caso perguntou: olha, você poderia esperar com o neném na sua barriga mais 2 semanas, né? E ela disse sim, eu posso esperar mais 2 semanas, né? Quando conversou com ela. Mas mesmo se fosse nesse momento, né, o bebê com 29 semanas, ele pode ficar na UTI neonatal, receber os cuidados neonatais e sobreviver e ter uma qualidade de vida muito boa, né, uma boa qualidade de vida, tendo um acompanhamento, né. Então, nada justifica, né, que seja adotado qualquer procedimento que finalize, que mate esse bebê, né, na vida intrauterina. Por quê? A partir do momento que a mulher está grávida, né, mesmo antes do nascimento do seu bebê, ela já é uma mãe, né? E ela gerou esse bebê está crescendo, ela sente os movimentos do bebê e ela já é uma mãe. O que vai ser diferente, o que vai fazer a diferença, é se ela vai dar à luz a um bebê vivo ou a um bebê morto, né? E quando a gente pensa assim em um bebê morto, não seria nem mesmo, né, um bebê que mantivesse toda a sua anatomia, né? Dependendo do procedimento, se for feito injeção salina, se for feito desmembramento, né? Porque para fazer a retirada do bebê que morre na vida intrauterina, existem vários procedimentos, além de que vai ser muito mais doloroso do que o parto fisiológico, né? Que poderia ser induzido, e esse bebê, caso não fosse esperar mais, né? Caso fosse feita uma indução para ele nascer agora, ele poderia nascer, né? E, de qualquer forma, teria que ser feito uma indução do trabalho de parto. Como ela é muito novinha, não é indicação de fazer uma cesariana, né, porque ela tem a vida reprodutiva dela toda pela frente, e depois de 2, 3 cesáreas, quanto mais cesáreas a mulher faz, né, mais a parede do útero está sujeita a ter aderências, a ter um alterações anatômicas, né, vai ficar com uma cicatriz, então para que ela depois não tenha, assim, limitações no número de filhos, não seria indicado ela fazer uma cesariana, mas um parto normal, né. O que vai ser diferente é se ela vai ouvir o chorinho do neném, vai ver um bebezinho vivo, né, ou se ela vai ver um bebê dilacerado, partes desse bebê, né, ou mesmo um bebê que foi queimado quimicamente, né,
pode ser muito mais traumático, com certeza é, né? E à medida que ela for crescendo e entendendo o que aconteceu com ela pode estar sujeita a consequências psicológicas muito mais difíceis, né? Nós vimos assim na internet, inclusive, várias pessoas dizendo assim: eu adoto a mãe e o filho, adoto os dois, deixa que eu cuido deles, né? Então, várias pessoas se dispondo a cuidar, né? E muitas vezes o que acontece? Por que às vezes a família pensa que o aborto vai ser a solução? Porque pensa assim, nossa, não vai ter o bebê, né? E aí não vai aparecer o que foi feito para as pessoas, né? Não vai ter aquele bebezinho para cuidar, aquele rostinho para você olhar e lembrar, né? Só que, assim, o bebê, não existe, assim, algo chamado aborto, que magicamente tira o bebê de dentro da barriga da mãe, desaparece, acabou, né? O bebê não é um sintoma, o bebê é uma pessoa, né? E a retirada dele não vai ser feita sem procedimentos que não são naturais, que não são fisiológicos, né? E que não tenham consequências tanto para o corpo quanto para a mente, para a alma, né? Dessa criança, né? Em linhas gerais, né? Acho que é o que eu posso dizer inicialmente. Eu pedi para a Isabela também falar a respeito de o que no direito, né, às vezes a pessoa fica pensando, né, será que é aborto? Será que não é? É estupro? Não é? Né? Aí eu acho que ela pode explicar um pouco desses termos, né, para a gente. E depois a gente pode abrir para perguntas, né? Ok. Doutora Isabela, está com a palavra, né, para você completar toda essa parte jurídica, legal, que nós precisamos aprender. Eu vou falar, assim, agora sobre o aborto para o direito brasileiro, né? Então, eu não vou falar que eu vou falar, assim, desconexo da religião, porque isso não é possível. Atualmente, nosso ordenamento é baseado no, na dignidade da pessoa humana, que tem a ver com os direitos, assim, fundamentais, assim, os direitos humanos, que tem a sua origem, assim, bem clara no próprio cristianismo. Então, quando a gente fala do ordenamento jurídico brasileiro, a gente, mesmo quem não admite, a gente está falando sobre os valores e princípios cristãos que dão essa, dão essa base para sustentação da dignidade da pessoa humana em Cristo. Que antes a gente vê em todos os ordenamentos jurídicos, né, a valorização do que é útil. Durante o Império Romano, nas civilizações assim que a gente chama de bárbaras, né, é sempre priorizado o mais forte, quem vai assim ser mais útil para a sociedade. Com o cristianismo é que a gente tem que todos nós somos criados por Deus e a gente vê a dignidade da pessoa humana por ser criatura de Deus, independente da utilidade dela, do poder dela de se defender e de fazer valer o seu próprio direito. E esse entendimento da dignidade da pessoa humana foi evoluindo com o tempo, desde o cristianismo para cá, e claro que também tem origem no judaísmo, mas o cristianismo é que deu maior força, né? Então, no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente depois da Constituição de 88, a gente não tem mais um pensamento patrimonialista, assim, focado, assim, no... Que antes a gente tinha, assim, quem era mais poderoso tinha mais direitos, tudo mais focado no patrimônio, na preservação do patrimônio apenas. Agora nós temos a dignidade da pessoa humana no centro do ordenamento jurídico. Antes, a gente vê até
no Código Civil, né? Ele é de 2002, mas ele foi elaborado assim desde bem, bem, bem antes, e ele tem um pensamento ainda anterior, que fala que nele fala que a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa tem todos os seus direitos civis resguardados a partir do nascimento com vida, mas a gente tem no parágrafo único logo em seguida que são resguardados os direitos do nasciturno. Então, o Código Civil reconhece o nascituro como um ser humano digno de proteção. Ele existe apenas algumas restrições patrimoniais, mas a saúde, a vida dele é reconhecida e defendida desde a concepção. E até a própria ideia do aborto aceito, ele não tem a ver com não considerar o nascituro um humano. Reconhece que ele é um humano, reconhece que vai assassinar ele realmente, inclusive está no capítulo dos crimes contra a vida, né, junto com o assassinato, mas só que existe uma ponderação de direito e, de alguma forma, consideraram que o direito à vida seria, assim, deixado de lado nessas situações. Então, a gente não tem essa situação de, tipo, o ordenamento jurídico não reconhecer que o aborto é um assassinato. Existe a excludente de ilicitude, né? Então, não dá para ter a punição legal, mas ainda assim é a interrupção da vida humana. Então, a gente tem essa ideia e eu acredito que essa é são artigos inconstitucionais e as decisões também são. Então, eu acho que elas não deveriam ter validade, mas tem, né? Porque eles aplicam o que eles querem, mas vai contra os princípios do ordenamento jurídico, porque com a dignidade da pessoa humana no centro do ordenamento, a gente não pode condicionar a proteção de uma pessoa à conveniência de qualquer tipo de conveniência patrimonial ou conveniência de outras pessoas. A proteção de uma pessoa não depende de elementos que a lei elenca. Isso, por exemplo, eu acredito que uma Constituição espanhola, a lei espanhola considerava que a pessoa só adquiriria os seus direitos se ela nascesse com forma humana, seja lá o que eles queriam dizer com isso, né? Com viabilidade, isso é, condição de viver um tempo maior e depois de um tempo, né? Então, esse é um pensamento, assim, que não é condizente com a dignidade da pessoa humana, com o ordenamento jurídico e com o que o direito corretamente considera hoje em dia. Então, quer dizer que no caso do bebê em questão, qual seria o termo correto, como que esse bebê é visto diante da lei, e esse casal, né? Porque informações trazem que a menina de 11 anos e o menino de 13 anos viviam como um casal, né? E isso não tem sido divulgado na mídia, mas eles eram reconhecidos no ambiente familiar como um casal. Aí, quais são as consequências jurídicas disso? Aí, então, se eles são um casal, não seria considerado um aborto, não é? Não, é um aborto. Sim, mas assim, um estupro. Não porque eles são um casal, mas porque os dois são menores e o que eles estão alegando é estupro de vulnerável, que não tem a ver com consentimento, porque menor não dá consentimento. Aí, o consentimento de menor não tem validade. Não tem validade. Eles têm menos de 14 anos, eles não têm capacidade para dar consentimento, não têm capacidade plena para os atos da vida civil. Então, inclusive em outras coisas, o consentimento deles precisa ser suprido pelos pais, então não tem como o menor dar consentimento. Por isso existe o estupro de vulnerável, independente dele ou não, o vulnerável tem relação sexual, mesmo consentimento, se os pais aceitarem.
quão maior é estupro. Mas, assim, ainda que fosse, ainda não estaria tudo bem, porque na ponderação de direitos, a conveniência de alguém não pode estar acima do direito à vida de outra pessoa. E o reconhecimento da dignidade da pessoa com seus direitos inclusos, ele não depende do que a lei ou os tribunais decidem. Com essa concepção essa concepção da dignidade da pessoa humana, a pessoa tem os seus direitos resguardados simplesmente porque ela existe. Não porque a lei deixou, não porque um tribunal permitiu, mas é reconhecido que ninguém tem o poder de dizer se a pessoa merece ou não ter os seus direitos resguardados. Ela tem por causa da dignidade da pessoa humana que ela tem desde o momento da concepção. Então, isso que a Isabela falou é bem importante, né? Porque muitas vezes a gente ouve, assim, a pessoa falar sobre, é um amontoado de células, né? Só que o que a pessoa vê concretamente são as partes do corpo do bebê, né? Então, assim, quais seriam, né, as técnicas que poderiam ser utilizadas, que geralmente são utilizadas nesse tipo de procedimento, né? Se é um bebê menor, né, se é um bebê até 12 semanas, eu ainda vou te perguntar, se é um bebê até 12 semanas, aí eles ainda usam aspiração e sucção, é o chamado AMIL, né, que faz uma aspiração a vácuo, né, e isso traz, né, traz o bebê, traz todo o conteúdo uterino que está com o bebê ainda, né. Depois de 12 semanas, tem um procedimento que se chama curetagem, que é quando eles usam uma cureta, que é uma colher, né? E ela vai tirando os pedaços do bebê, o feto, a placenta, né? O bebê, a placenta. E quando tem mais de 16 semanas, aí essas duas opções iniciais, curetagem e a aspiração a vácuo, né, o AMIL, elas não podem ser utilizadas. Então, aí eles usam a opção da injeção salina, né, que eles injetam uma solução dentro da bolsa, né, dentro do saco amniótico, e aí o bebê engole esse líquido que o envenena, né. Então, o bebê se debate e ele vai sofrendo queimadura, porque essa solução salina é uma solução hipertônica, né? E aí vai, inclusive, tirando toda a sua pele, porque a pele do bebê ainda é muito sensível, ainda é muito fininha, né? Então, causa queimaduras dentro do bebê, no trato digestivo, respiratório, e também na pele dele, né? Outra técnica é a da dilatação e da evacuação, que é o que eles cometem a partir de 18 semanas, né? Eles inserem uma pinça, né? Agarra partes do feto, e aí essa pinça também é usada para quebrar, para torcer partes do feto, e vai, né, quebrando os ossinhos dele até que ele seja totalmente desmembrado e removido, né? Outro método é usar a prostaglandina no segundo trimestre, né? Que ele faz com que o útero contraia o bebê, o útero contraia e expulse o bebê para fora, né? E um outro método seria a esterotomia, que às vezes é usado no terceiro trimestre, é como se fosse a cesariana, né? Só que enquanto o bebê ainda está no útero, o cordão umbilical é cortado, né? É cortado o suprimento de oxigênio e a criança morre sufocada antes de ser retirada, né? Lembrando que, no caso em questão, tudo que nós estamos falando se refere a um bebê que tem viabilidade, um bebê que consegue viver na vida
extrauterina, né? O nascimento parcial é o que a pessoa, né, pega o bebê pelas pernas, né, como se ele estivesse na posição pélvica, e aí quando surge o pescoço, ele coloca, né, faz um orifício e esvazia o cérebro do nenê para diminuir o volume da cabeça, né? E aí retira, né? Porque a maior parte do corpo do bebê recém-nascido é a cabeça. E esse método, às vezes, é usado, inclusive, até 40 semanas, né? Então, todos esses procedimentos são arriscados, né? Existe algo também que a gente não pode esquecer que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Que é a decisão da Suprema Corte Americana de reverter a decisão de um caso da década de 70 chamado Roe versus Wade, né? Roe é um nome fictício, né? É como se a gente aqui no Brasil dissesse assim, é o caso da Maria contra o Ministério Público, vamos dizer assim. Não seria o Ministério Público, né, Bel? Seria a promotoria, né? Ministério Público? Não sei. Uhum. Porque ela é diferente. Então, é assim, Wade é o nome do representante, né, da Suprema Corte que ia julgar, era o nome dele mesmo, né, que ia defender a posição, né, da lei, e esse nome Wade, Roe, né, é um nome fictício. Então, essa moça que foi representada pelas advogadas patrocinadas, né, pelos interesses das clínicas abortistas, ela pediu o aborto, alegando que era em consequência de um estupro, né? Só que anos depois ela se converteu, veio à luz, se identificou e disse: não, eu não tinha sido estuprada, eu queria o aborto, mas eu não tinha sido estuprada. Depois ela confessou isso, né? Inclusive, foi um caso que continuou depois do nascimento do bebê dela, né? A decisão não saiu a tempo, permitindo o aborto, enquanto ainda estava gestante. Então, o bebê da Roe foi um bebê que nasceu, foi um bebê que não foi abortado. Esse caso abriu precedente para que os estados americanos modificassem a sua lei, né, baseado nessa decisão da Suprema Corte. Houve a modificação e hoje nós vemos o que acontece nos Estados Unidos, né? Inclusive com o comércio de partes fetais. Então, a Suprema Corte decidiu reverter essa decisão. E essa reversão dessa decisão pode fazer um efeito dominó em toda a legislação de todos os estados dos Estados Unidos, né? Pode reverter todas essas leis, essas decisões que foram favoráveis ao aborto desde a década de 70. Então, as feministas têm feito manifestações, né, diante das igrejas, verdadeiros teatros de horrores, né, shows de horrores, né, e inclusive têm ameaçado não só os juízes da Suprema Corte, mas suas famílias e até os seus vizinhos, né. Vários não puderam nem mesmo voltar para casa, né, pela ameaça de agressão física a eles, né. E lembrando daquela passagem que nós vemos em Apocalipse, né, no capítulo 12, fala da mulher vestida de sol, e que o dragão, né, queria tragar aquela criança, né, só que Deus abriu, né, fez vir um rio e não deixou o dragão tragar aquela criança, né. Então, a gente sabe que é uma profecia que se refere ao nascimento de Jesus, né? Então, dependendo da interpretação, às vezes é dito assim, inclusive, que a mulher seria o povo de Israel, de onde veio Jesus, né? Existe assim, uma reflexão bem grande sobre esse tema, né? Mas o que nós podemos comparar com a situação é que
essa reversão dessa lei, né, a gente poderia fazer uma analogia, não é a interpretação. Assim, não se voltou à terra porque não conseguiu com aquele bebê, né, a reversão da legislação nos Estados Unidos vai fazer com que o movimento abortista se volte ainda com mais intensidade nos outros países, onde essa legislação não é aprovada ainda, né? E nós tivemos, assim, como movimento pró-vida, várias derrotas na América Latina, né? Aqui na Argentina, né? Vários países vizinhos nossos, Chile, né? Aprovaram, né, a lei do aborto. Então, a gente não pode esquecer que essa situação pode ser uma situação que eles queiram usar como um precedente, como uma Roe versus Wade brasileira, né? Uma situação onde se consiga fazer esse aborto e, com base nesse aborto, outros tribunais, né, sejam solicitados, né, a permitir o mesmo procedimento na mesma circunstância, né? Então, é o que mais está envolvido nisso, né? Nós sabemos que há interesse, né, de que o que é chamado de aborto, mas que a gente também pode nominalmente chamar, né, como uma morte intrauterina, como a gente chama na medicina, né, um neném natimorto, nascido morto, só que não é, nesse caso, um natimorto espontâneo, né, ele nasceu morto porque foi provocada a morte dele. Então, nós temos todo esse contexto, então, né? É o caso, né, de uma história que está sendo contada para defender uma narrativa, né, de estupro, de direito, de que uma criança não pode ser mãe. Criança não deve ser mãe mesmo, né? Uma menina de 11 anos não deve ser mãe, mas ela já é, né? E aí, a partir de agora, o que a gente vai fazer, né? Vai fazer algo que pode deixar um trauma ainda maior nela, vai colocar a vida dela mais em risco do que com o nascimento do bebê, fazendo um procedimento desses que a gente acabou de comentar, né? E essa narrativa, né, que pode abrir porta para que outras decisões sejam tomadas nesse sentido. Então, nós, né, como cristãos, a gente precisa estar, né, apto para responder algumas questões, porque nos lugares onde a gente convive, né, a pessoa pode dizer assim, mas vem cá, você é contra o aborto? Você então acha que uma menina de 11 anos devia ser mãe? Né? Ou então alguém pode chegar e dizer para você assim, mas mesmo em caso de estupro, né, você é contra o aborto no caso do estupro? Né? A única pessoa que vai sair livre é o estuprador, que não vai ter seus atos revelados, né? E a única pessoa que vai ser punida com a pena de morte é o bebê, que é inocente, né? E a mãe dele, que vai carregar essa experiência o resto da vida. Né? E vai ainda abrir caminho para que esse estuprador continue fazendo o que estava fazendo, porque a consequência dos atos dele não vai ser conhecida. Né? Não vão ser conhecidas as consequências. Então, acho que a gente deu uma visão panorâmica, né? E se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma informação, alguma dúvida, né? Sim. A gente poderia abrir uma ligação. Sim, doutora Cristiane, muito obrigada. É assustador. Eu nunca tinha ouvido falar sobre uma explicação, assim como a senhora deu, médica mesmo, do que se faz nas fases de aborto, né? É terrível, terrível.
Nós temos mais advogadas na sala, eu não sei se a Vanilda, que é da área de família, gostaria de acrescentar alguma coisa ao que a Isabela falou, né, ou a Vilma também, que é advogada, ou o próprio doutor Rony, que também é um, né? Não sei se alguma irmã tem alguma questão, assim, para mim, né, me preocupa o que a gente vai fazer para evitar, né, que leis sejam aprovadas. Então, como nós estamos num período de eleições, acho que nós temos que olhar para os candidatos, a pauta deles, né? Pela pauta, nós vamos decidir em quem nós vamos votar. Então, por isso que se fala que essa é uma das eleições mais importantes da nossa nação, né? Então, quem que gostaria de compartilhar ali, que fiquem à vontade. A Heloís chegou depois, bem-vinda, Heloís. Né? A Cecília também, que me provocou hoje de manhã, né, Cecília? Aí a doutora Cristiane também já estava com o coração aflito, querendo fazer alguma coisa. Veja como é importante, né, quando Deus toca o coração, temos que fazer algo, não podemos ficar parados, né? Como Martin Luther King diz, o problema não são os maus, né? É o silêncio dos bons, porque nós acabamos pecando por omissão, não fazer nada. Então, o que nós vamos fazer, né? Essa é a pergunta, o que nós vamos fazer? Ninguém quer comentar nada? Não, eu vou falar um pouquinho, Eliana, mas é que a minha dúvida você já esclareceu, doutora, sabe? Que é porque, pelo que a gente tem visto nas redes sociais, essa menina, hoje, se foi feito esse procedimento ou não, ela está na gestação de 7º mês, né? Falando em meses e não em... E a minha dúvida é exatamente essa, porque uma criança hoje, até com 6 meses, quando nasce, assim, de um parto, né, totalmente prematuro, às vezes, né, nas vias normais, né, por um problema físico da mãe, é um feto viável, não é mais um feto, já é uma criança formada, né, e ela nasce e sobrevive, sabe? Então, a minha dúvida hoje, conversando com as amigas, é exatamente sobre esse procedimento. E eu, hoje de manhã, até chorei quando eu vi nas redes sociais isso aí. Falei, meu Deus, quantas mães querendo um filho desesperadamente, que não podem gerar da forma natural, e uma criancinha, sabe? Eu não sei, eu falei, se eu pudesse, eu ia dizer, fica com essa criança que eu quero, sabe? Claro que seria assim uma vontade, né, do ser humano, porque é uma coisa muito chocante isso. E não me vejo na mãe dessa filha, porque se fosse minha filha, ela ia nascer, a criança, independentemente de qualquer coisa, porque até onde consta, pelo menos é o que a gente tem acompanhado nas redes sociais, esse menino era um parente, né, até a doutora Cristiane, acho que é sua filha, né? Parece que saiu alguma coisa, um parente, mais ou menos, né? Então, você vê, ou viviam juntos, ou tinha alguma coisa, talvez falta de informação da mãe, né? Mas eu não sei a estrutura física dessa criança também. Então, daí, quando você relatou, doutora, como é feito esse procedimento com criança já com o cérebro, eles sugam o cérebro, aí doeu mais. Doeu mais, tá? Já tinha doído o dia inteiro, e essa informação eu não tinha, eu achei que ia ser feita uma cesárea, porque a criança não tem, né, estrutura, não sei se tem elasticidade, como tem uma mãe quando entra em trabalho de parto, né, sabe? Então, agora, não sei, o esclarecimento foi pior do que a dúvida, sabe? Porque doeu mais, sabe? Então, é muito chocante para uma sociedade que se diz a favor de um aborto, tá? Eles não têm esse conhecimento. E muitos têm, mas existe a frieza, né, espiritual, a frieza emocional, a frieza do ser humano, sabe? Então, sei lá, hoje um dia para mim, foi difícil, sabe? A gente está sempre se atualizando na rede social, sabe? Então, para mim, a dúvida que eu teria foi essa que você já esclareceu, foi como seria feito isso aí. E a outra seria que eu acho que eu perderia a minha credencial, sabe? Mas eu não faria. Eu não teria, sabe? Paz no meu coração se eu fosse uma profissional e fosse obrigada a fazer isso aí, sabe? Então, nós estamos vivendo um momento muito perigoso no nosso país, providências, assim, seríssimas a ser tomadas,
porque isso, de uma forma ou outra, vai ser levado em pauta nos próximos governos, não sei como vai ser, né, daqui para frente, e existe muita corrente de sim pelo aborto, tá? E esse sim pelo aborto, se for uma coisa indiscriminada, tá? Vai se chegar nessa situação, vai estar para nascer a criança, eu não quero, então o médico vai ser obrigado a fazer isso, entendeu? Então, eu não sei, sabe? Não sei. Foi muito pertinente a sua fala até agora, né, Vilma? É só porque foi tão rico, desculpa já te interromper. Não. Assim, a gente aqui na sala, né, brevemente, né, a Isabela, né, e a Maria Paula também, que está participando da live aqui com a gente, quando elas eram adolescentes, né, elas tiveram contato com 3 mães adolescentes, né, que passaram, que chegaram na nossa igreja, né, e elas se tornaram amigas, né, dessas mães, viviam com os nenês delas no colo, né, e, assim, fizeram até campanha na escola para conseguir fralda, né, para as nenês, né. Então, assim, a gente vivenciou esse momento, né, e eu acho, assim, que a postura pró-vida delas, né, teve um início, né, assim, bem concreto aí, né, então elas se posicionam, né, nos seus ambientes, no meio das suas amizades, né, e a gente, às vezes, assim, como que às vezes no meio evangélico a gente não conversa tanto sobre isso, né, eu uma vez recebi um pedido de oração, falei, vou orar, né, sobre isso, e aí, quando eu ajoelhei, aí eu comecei a chorar, e Deus tocou meu coração, falei, gente, eu não posso mais viver assim, sem me preocupar com essas crianças, né? Não que eu não me preocupasse, não que eu não falasse já para os alunos, mas eu pensei, eu tenho que me preparar mais, eu tenho que conhecer como é feito o procedimento, eu tenho que saber o que responder, né? Quando eles disserem assim, não, tem que legalizar, porque senão vai fazer o aborto clandestino, e aí é perigoso para a mulher, né? Então, a gente precisa conhecer os dados, a gente tem que ter argumentos, porque eles se preparam, né? O outro lado se prepara. Eles recebem patrocínio para viver por conta de pensar o que eles vão falar, como que eles vão fazer para forçar, né, algo que é contra o direito natural, não é? Vocês da área jurídica, né? O direito natural é o direito da pessoa querer ter seu filho. Como que a pessoa vai defender que é um direito de alguém eliminar a própria prole, que é um ganho, né? Então, acho que a gente tem que ter esse choro, sabe? Esse peso no coração, Vilma, que você está experimentando, que você está contando para nós, né? A gente tem que pedir, Deus, olha, troca meu coração de pedra por um coração de carne, né? Porque eu tô aqui, eu nasci, porque me deixaram nascer, né? Mas lá onde a gente é substância informe, no oculto, né? Que ninguém tá vendo, é onde assim, devia ser um ninho, um lugar onde o bebê fosse mais protegido da vida. E lá ele está sendo agredido, né? Está sendo assassinado. Desculpa, doutora, a Dina, nossa missionária de Jocum aqui, tão querida, chegou agora. Você quer comentar alguma coisa, Dina? Boa noite, eu acabei de chegar, acho que eu peguei um pedacinho, vocês estão falando do caso né, do que está acontecendo hoje, né, com essa garota, né, eu me lembrei que ano passado, no curso que a gente roda aqui todo ano, é um curso o nome é Humanidades e Ciências, mas, na verdade, ele busca estudar
as 7 áreas da sociedade a partir de uma perspectiva bíblica. E o que eu faço, o que nós decidimos fazer como curso, a gente estuda um paper americano que foi escrito por uma advogada. Na época ela não era advogada, mas ela teve que estudar, porque o que aconteceu foi, ela foi estuprada, engravidou e escolheu ter a criança. E aí o que acontece? Depois que a criança nasceu, o que ela descobriu é que na lei americana, o pai teria todos os direitos de um pai que tivesse sido pai nessa circunstância. E aí ela viu que ela não tinha defesa nenhuma. Então ela teve que, né, ir para a faculdade, fazer direito. E aí, no paper dela, ela vai demonstrando o que acontece, né, quando o estuprador tem acesso ao filho, como ele usa o filho, né, a filha, para continuar torturando, tentando ter acesso a essa mulher, manipulando, enfim, ela dá toda a história ali, mas o que ela expõe? Ela expõe que, naquela época, né, na justiça americana, só havia justiça para as mães que quisessem doar a criança ou abortar. Então, havia muita pressão, né, para isso. E aí, eu acho que ano passado, eu não lembro se houve um outro caso ano passado, mas parece que alguém trouxe para o nosso grupo de discussão um outro caso, acho que aqui no Brasil, de uma menina que ela era deficiente física, se não me engano, ou até mental. Então, foi interessante ver que vários dos meus alunos são pessoas que, às vezes, não são missionários de longo prazo, eles são jovens que chegam, fazem o primeiro curso de 5 meses, aí eles têm um intervalo de 1 mês, então eles vêm e fazem um curso comigo. Então, eles não são, assim, nem maduros na idade, e nem maduros em missões, e nem maduros no conhecimento bíblico, assim, nessa questão do pensar. E foi interessante ver que muitos dos meus alunos, a maioria, estava inclinado ao aborto, e conforme nós fomos trazendo a ideia bíblica, né, a gente foi vendo que eles foram se abrindo para pensar diferente. Mas, assim, então é muito interessante como a lei vê isso, como, de repente, essa desumanização do ser humano no seu início. Então, a gente vê mais proteção a um feto de um cachorro hoje, né, ao feto de qualquer outro animal, do que ao próprio ser humano. Então, o ser humano decidiu que o feto humano não é humano, mas o feto animal é. Então, assim, e aí quando a gente decide isso, ou quando a gente compra essa ideia, tudo vale. Aí a gente vai dizer, no meu corpo, minhas regras, aí a gente pensa, como cristãos, como assim meu corpo, minhas regras? Jesus falou que nós não somos mais nossos, nós somos dele, né? Ele deu a vida dele e a gente entrega a nossa, é uma troca. Então, tudo que está dentro de nós, que a gente gera, né, a vida, e assim, o governo, ele já fez a parte dele, em trazer muita proteção, então nós temos boas leis, e a gente sabe o quê? Que quando há uma exceção, a gente, tudo vem atrás, abrir uma exceção, que depois há milhares de exceções, e a exceção vira regra, né? E a regra é a exceção. Então, até eu fiz um comentário no grupo hoje, né, como é interessante ver que, como às vezes essa é uma área que a gente não debate muito, não conversa muito a respeito na igreja, de repente o feto deixa de ser imagem e semelhança, e ele se torna algo, ele deixa de ser imagem e semelhança de Deus, ele deixa de ser humano, ele se torna descartável,
ele se torna um incômodo para aquela mulher ou para aquela criança. E aí, ao invés da gente ir à raiz do problema, a raiz do problema não é a questão ali, tal. Antes ainda daquela gravidez, houve ali um estupro, houve ali aquela relação incestuosa que não deveria acontecer. Então, assim, a gente percebe que não se olha a raiz do problema. Como muitas vezes a nossa saúde física hoje está sendo tratada a tomar algo, mas na verdade o corpo está dando um sinal. Se você está com febre, tem alguma coisa errada, tem alguma infecção. Mas o que a gente faz? A gente vai tomar uma medicação que mascara, mas a gente não vai atrás da raiz. E aí a gente vai tocando a vida, né? E assim, para encerrar, eu acabei de sair de uma conferência de um instituto chamado Acton Institute. Eles têm o Acton University. Então, eu fui trazida para esse grupo em 2018, né, para participar. Então, o Brasil Paralelo participou dessa conferência no passado. O Marcel Van Hatten, que é aquele deputado estadual, acho que pelo Rio Grande do Sul, participa todo ano. Ele é um dos palestrantes. Ele já levou o Paulo Guedes. Eu não vi a palestra dele esse ano, mas para dizer o quê? Que eu assisti uma palestra hoje à tarde, onde falava do problema social, né, e foi um pastor negro que deu a palestra, e como quando se fazem pesquisas, muito daqueles que estão abaixo da linha da pobreza, estão tendo muita violência, são os negros. Ele trouxe esse mesmo ponto, ele trouxe assim, ao invés de nós ficarmos criando programas e gastando tanto dinheiro para resolver o problema, nós temos que ir na família, o problema está na família. E nós não estamos querendo ir para a raiz. E se nós estivéssemos trabalhando com as famílias, se estivéssemos trabalhando com os homens, nós seríamos mais efetivos e gastaríamos menos. E então, no final da história, é interessante quando algo assim acontece, porque traz o debate à mesa e nos dá uma oportunidade de conversar a respeito e de melhorar nesse sentido, e então ter a oportunidade de comunicar de maneira verdadeira, né, os pontos chaves disso. Mas é realmente interessante ver como às vezes é difícil a gente mesmo olhar para a raiz do problema e adereçá-lo, né, abordá-lo de uma forma talvez um pouquinho mais abrangente e até poder passar isso para outras pessoas. Não sei se eu contribuí, porque eu não ouvi o que vocês estavam dizendo antes, não, então, Dina, como diz, né, peguei o bonde andando. foi muito bom, Dina. É isso mesmo, acho que o investimento tem que ser na família. E, por exemplo, eu trabalhei com a cultura da adoção, né, durante 14, 15 anos. E nós estávamos sempre discutindo isso, como seria importante que a gente fizesse um trabalho em cima das adolescentes, das jovens grávidas, que é o SERVE, faz isso em São Paulo, para entregar para adoção, né? Eu acredito que se alguém ouviu o que a doutora Cristiane hoje falou, dessas etapas, o que acontece em cada momento da vida uterina da criança, a forma como é utilizado os instrumentos para retirar aquele bebê, meu Deus, isso é monstruoso. Eu não sei como é que um médico que jurou lá com Hipócrates, né, toda aquela lei, o juramento que ele faz de preservar a vida, de cuidar da vida, né? Como é que ele pode fazer isso? É um assassino. É um assassino. Gente, a gente não pode mais ficar em cima do muro. A gente tem que se posicionar e temos que sair para as ruas, chamá-los de assassinos, para ver se eles se mancam, né? Eu não sei, mas nós precisamos ser audaciosos. O Senhor nos ensina na palavra que nós temos que ser audaciosos, né? Então, vamos orar, mulheres que se importam, a gente fica indignada. Eliana, e só um instante, né? Tanto que você disse
quanto o que a Dina disse, né, a respeito dos alunos dela, assim, uma estratégia que eles têm, né, o outro lado tem, é de realmente desumanizar o bebê, né? Então, quando a gente chama de feto, quando a gente chama de embrião, quando a gente chama de concepto, quando a gente chama de produto da concepção, nós estamos tirando da imagem do futuro médico, da pessoa que discute sobre o tema na sociedade, que é um bebê, né? Que a partir do momento que houve a concepção, é um bebê. A vida começa com a concepção. Senão não existiria fertilização in vitro, né? Senão não existiria, assim, a pessoa já conversar com o bebê dentro da barriga. É um bebê, né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi depois que eu falei, não, vou me preparar mais, é que sempre que eu for falar, eu dou aula de alojamento conjunto, eu dou aula sobre o período neonatal, né? Então, com os alunos, eu não uso mais esses termos, bebê, feto, embrião, eu não falo feto, embrião, concepto, produto da concepção, eu falo o bebê, o bebê, o bebê. Todo slide que eu posso, eu ponho uma foto de um bebê. A gente tem que mostrar, a gente tem que lembrar que é um bebê. Que eles são um bebê. Senhora você é uma mulher abençoada, e eu espero que Deus multiplique, né, médicos como você, pediatras, possa haver essa mudança, que é para as pessoas entenderem melhor, né, e evitarem essa situação, né. Amados, já fomos 1h30 de live, foi muito esclarecedora. Se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, né? A Eloir, você quer fazer uma pergunta, uma observação, Eloir? Infelizmente, eu também não pude assistir, eu estava num outro curso, e quero agradecer pela iniciativa, Eliana, e vamos em frente, a gente tem muito a refletir sobre esse assunto, e a gente precisa se levantar como igreja para mudar essa situação, um passo de cada vez, uma mulher de cada vez, um médico de cada vez, no que for possível ao nosso alcance, a gente não vai mudar essa situação de uma hora para outra, mas a gente precisa ir plantando as sementes, sim. Muito obrigada por essa iniciativa. Então, Eloir, você pode até falar no dia 4 de julho. Eu só queria... Só concluir aqui, Dina, aproveitar que a Eloir falou, né? Então, nós vamos ter uma live com a Eloir e a Vanilda no dia 4 de julho sobre aborto, na Comissão de Educação do Movimento Mulheres que se Importam. Então, vocês já estão convidadas, nós vamos preparar o convite, eu acho que a gente pode dar continuidade, né? A Eloir já preparou alguma coisa, mas nós vamos ter, acho que vamos poder ampliar o que aqui com 12, 13, 14 pessoas, nós vamos poder ampliar, tá bem? Então, era isso só que eu queria. Eu acho que é importante a gente Desculpa. atrair mais mulheres para estar conosco cada vez mais nesses momentos de reflexão, né? Vamos chamar as amigas, as familiares, todas as mulheres que tiverem um mínimo de interesse nesse assunto, para que a gente vá disseminando essas verdades que precisam ser transmitidas. Obrigada, Eliana. Agradeço. Obrigada, Celso, também por estar conosco, viu? Celso Ishida. Você quer falar alguma coisa, Dina? Mas assim, é uma coisa que eu achei que está meio que conectado, né? Quando a gente deixa de se olhar como ser humano, e, por exemplo, como, né, a doutora Cristiane, não sei que outro, ela está dizendo dos outros termos que têm sido usados, né? Mas vejam essa foto. Não é chocante? Isso aqui é uma menina no Canadá. E ela não é a única.
eu conversando com uma amiga ginecologista aqui de Curitiba, ela comentou que uma menina aqui da cidade, ela fez a cirurgia e começou a ter problemas de saúde. Aí ela foi até o consultório, mas ela já não é mais menina. Então, ela não poderia nem ter acesso ao histórico dela, porque ela não é mais aquela pessoa. E isso aqui é como se fosse, não é um aborto, mas, ao mesmo tempo, eu não consigo, isso aqui, para mim, é uma mutilação, não é? E tudo por quê? Porque eu não sou ser humano, eu sou o que eu quero ser. Eu posso me transformar num cachorro, eu posso virar um bebê de 2 anos e pedir para ser adotado, né? Então, até para algo no futuro, das implicações que vem quando a gente deixa de usar o nome que nós temos, que nos dá identidade, né? Que é palavras, que eles usam muito a mudança de termos para como é que fala? Avançar agendas, né? Eles têm feito isso com a eutanásia já há um bom tempo, estão começando a fazer isso já com a pedofilia, então eles vão mudando os termos, vão mudando a linguagem, para que vai, tipo, amolecendo o nosso coração e uma abordagem de um lado só. Mas, para mim, isso aqui não é muito diferente, né? O aborto, quer dizer, a pessoa dentro. E essa foto é o quê? A pessoa viva. Está viva, mas está sendo mutilada, né? Então, para algo mais futuro, mas que para mim está meio que uma coisa ligada à outra, né? É uma aberração, não é? É uma aberração. Então, nós, com essa live hoje, a gente se desperta ainda um pouquinho mais, né, para aquilo que o Senhor nos falou através do profeta Isaías, em 32:9, mulher, preste atenção, saia do seu conforto, preste atenção no que Deus está falando para você. Há 750 anos atrás, Deus usou o profeta Isaías para falar para as mulheres. E isso é hoje, vale para o hoje, né? Mulher, você que cria os seus filhos, cuide, né? Cuide para que eles não repitam esses erros, né? Dá trabalho ter filhos, mas é bênção, é herança divina na nossa vida. E é isso que a gente tem que estar passando, né? Alguém mais tem alguma pergunta? Podemos encerrar? Podemos, né? Doutora Cristiane, você é um presente de Deus para nós, você sabe, né? Você é uma mulher guerreira, você é uma Esther dos nossos dias, viu? Agradecemos a Deus pela sua vida e pela sua filha também, pela Isabela, que também está pelo mesmo caminho, uma moça brilhante também, né? Então, nós somos muito gratas. Eu agradeço a todos que participaram e a todas, né? E até então, dia 4, se vocês puderem estar conosco, para a gente dar continuidade. Muito obrigada, viu, Isabela? E que Deus continue abençoando a sua carreira. Você é uma moça muito promissora, né? E que vai poder fazer muito na nossa nação, tá certo? E a Maria Paula também, como estudante de medicina, né, Maria Paula? Queremos ver você, né, para frente aí ganhando, como é que se fala, prêmio Nobel, né? Nós precisamos sonhar com isso, não é verdade? E todos os outros que estão aqui. A Lique, não sei se é estudante também, a gente estava conversando. Quero agradecer a Cecília hoje que me provocou também, ela em Curitiba e a doutora Cristiane em Goiânia. Olha só que lindo, né? Uma rede de mulheres no Brasil, de mãos dadas, coração a coração. E como o doutor Rony disse, né? Cada uma como estaca, para que Deus alargue a nossa tenda, não é? E possamos ver transformação na nossa nação. Amém? Uma boa noite para todas vocês. Beijo no... Amém. Boa noite, muito obrigado. Amém. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Deus.